Bem-vindos, patrimonialistas. Este é o podcast da Quarta Via. Nosso objetivo é te guiar durante toda a sua jornada rumo à liberdade financeira, construindo patrimônio em até 7 anos que vai te sustentar por toda a vida. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, Adrian Carvalho, CEO da Quarta Via e criador do método Quarto Caminho também. Eu acho que, geralmente, né, a gente costuma dar uma prévia aí do nosso convidado, mas eu acredito que os nossos patrimonialistas estão tão ansiosos para escutar ele falar que a gente poderia deixar ele mesmo se auto a fazer a apresentação dele, né? Maravilha. Antes de falar sobre Quarto Caminho, antes de falar sobre Quarta Via, acho que muita gente te vê naquele perfil, te vê no perfil Adrian Carvalho, mas não sabe quem é você, né? Vê você falando sobre construção de patrimônio, mas não sabe quem está por trás das telas, quem é Adrian Carvalho. Então, primeiro, quem é Adrian Carvalho? Maravilha. Adrian Carvalho é o marido de Jamile, filho de Giovana, filho de Francisco. Adrian Carvalho é um cara que acredita no impossível, é um cara que não tem medo de trabalho, se importa muito com as pessoas, parece meio bravo para quem não conhece, mas que tem um coração mole e briga muito pelos seus, né? Então, resumidamente, esse é Adrian, né? Engenheiro mecânico. E hoje, à frente da Quarta Via, junto a todos os nossos sócios, todo o nosso corpo de estrategistas, mas resumidamente é isso. Você é engenheiro mecânico, né, mas foi para o outro lado, né? Como muitas engenheiros às vezes vão, né, para o lado das finanças. Por que que te levou a isso? Por que que te levou a ir para o lado das finanças? Né? Dan, assim, a gente tem vários engenheiros que trabalham na Quarta Via hoje, né? Eu comecei a fazer engenharia mecânica porque era a única profissão que eu queria, assim, eu gostava muito de carro, gosto muito de carro ainda, então comecei a estudar engenharia mecânica por esse motivo. Depois de conhecer a engenharia, eu comecei a trabalhar na indústria e a minha, na época, namorada me perguntou como é que ela poderia comprar uma ação da Petrobras e eu não soube responder. E aí, como qualquer bom namorado que quer parecer inteligente, eu fui procurar no Google lá para poder ajudá-la, né? E aí resultei numa plataforma de dicas que mostrou para ela como é que ela poderia comprar uma ação da Petrobras, mas que principalmente me mostrou o que os caras tinham em resumo. Ele te mostrava exatamente quando comprar algum ativo financeiro e quando vender. Ou seja, aquilo me pareceu muito bom, né? Ele te dizia exatamente o segundo que você deveria comprar e o segundo que você deveria vender. Coloquei R$100 lá, porque na época era o dinheiro que eu tinha somado das minhas mesadas. No primeiro dia eu transformei meu dinheiro em R$200, né, exatamente comprando e vendendo na hora que eles disseram. No segundo dia eu transformei em perto de R$500. E no terceiro dia eu perdi absolutamente tudo, né? Perdi os meus suados R$500. Mas isso me serviu para entender e me apaixonar por aquele meio, porque eu percebi que existia riqueza ali, é como se estivesse muito próximo, você só precisava capturar, né? E a captura dessa riqueza era diretamente proporcional à sua tomada de decisão, que é um assunto que eu sou apaixonado, né? Tomada de decisão, que acabou fundamentando tudo que a gente acredita hoje, que é o Quarto Caminho, que é o nosso sistema, né, de construção de patrimônio. A partir disso eu fui estudar. Então, mesmo cursando engenharia mecânica, eu participei de vários eventos, convenções em São Paulo, de trading, de diversas outras estratégias. Então, eu estudei mais de 70 cursos de investimento, todas as estratégias que na época tinham acessíveis a mim, que eram day trade, swing trading, tape reading, análise de fluxo, áreas de valor, macro trading, scalping, enfim, análise técnica, análise gráfica, bandas de Bollinger, média móvel, enfim, faz muito tempo, mas se eu parar para pensar aqui, é basicamente tudo que existia. E a forma como muitas pessoas entram no mercado financeiro, na grande maioria das vezes, aconteceu comigo, não sei se aconteceu também com o Rodrigo, é através da análise técnica, day trading. Alguns percebem mais cedo que isso não dá certo, né? Alguns percebem mais tarde, uns pegam mais dinheiro. A minha primeira vez também foi a mesma coisa, falei, pô, mercado financeiro subindo, mercado financeiro caindo, então quer dizer que é só comprar aqui, vender ali, pronto, ganha esse dinheiro. Fácil, né? É fácil, né? Na teoria é fácil. Não, e se você parar para pensar, só pode acontecer duas coisas com o mercado. Ou subir ou descer. E você tem que saber capturar. Na época eu imaginava que você precisaria saber capturar esses movimentos do mercado para poder enriquecer rápido. O que aconteceu? Depois que eu comecei a estudar essas diversas estratégias, eu sempre fui uma pessoa muito obstinada com meus objetivos, né? Eu estudei na Faculdade Federal, me formei na Faculdade Federal, na UFBA,
E ao contrário de muita gente que paga para estudar na universidade particular, eu recebia da Universidade Federal para estudar. Então eu participava de 2 projetos de extensão, eu era monitor e participava de um projeto de pesquisa, então eu tinha meio que quase que 2 salários e além disso a minha bolsa de estágio. Então eu tinha um saláriozinho bacana ali para aquele meu momento de vida, e quase todo mês, 2 dias depois de eu receber meu salário, eu não tinha mais absolutamente nada, porque eu perdi esse dinheiro no mercado, né? Eu botava R$3.000 na corretora, 2 dias depois eu perdia os R$3.000. Ao mesmo tempo em que está muito fácil, é como se você tivesse um pote de ouro tão perto de você, é quase sempre inalcançável, né? Isso foi muito bom para mim, porque em um dado momento eu comecei a me perguntar até que ponto era saudável só viver de comprar e vender maçã, né? E eu conheci muita gente desse mercado, conheci muita gente que perdeu muito mais dinheiro que eu. Ainda bem que eu não tinha mais dinheiro para perder, porque eu perdi o meu dinheiro várias vezes, todo o meu dinheiro. Várias vezes, assim, eu lembro como se fosse hoje, depois de já estar trabalhando com o mercado financeiro, teve um mês que eu ganhei R$5.500, no dia seguinte eu perdi R$5.410 no mercado. E eu fiquei transtornado, assim, porque literalmente eu tinha dedicado um mês da minha vida para ganhar aquele dinheiro, e eu peguei aquele dinheiro e eu torrei, simplesmente porque eu não tinha capacidade de gerar riqueza naquele mercado. Conheci traders que deram certo? Sinceramente não conheci. Acho que não existe? Não, acho que existe. Acho que existem algumas poucas pessoas que dão certo. Me descobri em outra estratégia mais sofisticada depois, que é a opção. Inclusive, foi um assunto que eu me aprofundei bastante, opções, derivativos, nunca operações tradicionais como Butterfly, Condor, enfim, compra de volatilidade, venda de volatilidade, por aí vai, mas sim estratégias temporais. Então eu sempre operava estratégias longas de opção, utilizando também opções curtas, então é um termo um pouco mais complexo, né? São operações horizontais. E aí eu comecei a perceber que a maioria das pessoas não ganhava dinheiro naquele mercado, inclusive quem tinha muito dinheiro. Depois que eu comecei a entrar no mercado financeiro, enfim, aí me apaixonei, fui mesmo já operando no mercado financeiro, chegou um dado momento do meu curso de engenharia que eu meio que fui obrigado a estagiar, né? Porque eu precisava me formar e eu queria muito estagiar na indústria. Eu fui aprovado para estagiar na Ambev. Depois de trabalhar na Ambev, foi uma grande escola, tive grandes líderes, e incentivou ainda mais aquele lado obstinado, né? Porque na Ambev, de fato, você tem uma forja de cultura muito forte. São pessoas que eles definem, né? O cara ideal da Ambev é um cara pobre, com fome, que tem muita vontade e que quer crescer na vida, né? Aquele era eu naquele momento. Nunca fui pobre, nunca passei fome, nunca me faltou absolutamente nada, mas eu também não tinha muito, eu queria construir minha vida e eu tinha plena certeza de que, como eu não tinha herança, eu tinha que construir minha vida e meus objetivos iam ser diretamente proporcionais à minha capacidade de gerar riqueza. Trabalhei no Ambev e fui obrigado a parar de operar no mercado financeiro, graças a Deus que fui obrigado a parar, estancou a perda. E depois de trabalhar na Ambev, na verdade eu já atuava em 2 cargos além do que eu era na prática, que eu era estagiário, mas trabalhava, na verdade, 2 cargos acima. Sempre teve um lance na minha vida que eu nunca aceitei lugares que me impediam de sorrir. Então eu sempre fui uma pessoa muito alegre e eu sempre tive a total certeza que minha felicidade não tinha preço, né? E aí chegou um momento na Ambev que as coisas ficaram mais complexas, que eu não estava vendo tanto futuro, enfim. Eu percebi que eu passei uma semana sem sorrir, né? E aquilo me impactou bastante, porque eu sou uma pessoa muito alegre. E eu falei, eu acho que nesse momento da minha vida aquele ambiente não serve para mim. E aí eu optei por sair da Ambev e me tornar um agente autônomo de investimentos. Eu fui contratado como um estagiário de um grande escritório de investimentos. E hoje foi onde sua carreira profissional na área de investimentos Exatamente. Exatamente. Antes eu já tinha uma carreira amadora, então eu já ajudava alguns amigos e familiares a tomarem boas decisões, e nesse momento foi onde a carreira profissional aconteceu, né? E essa história é muito engraçada, porque quando eu fui sair da Ambev, muitos dos meus líderes da Ambev, principalmente os líderes intermediários e não o meu líder mais sênior, digamos assim, eles falaram que eu estava completamente louco, né? Que era uma certeza que eu ia crescer na Ambev, era uma certeza que eu ia atingir um salário de 15, 20 mil reais por mês, era uma certeza, era só questão de tempo, todo mundo vivia assim. E provavelmente familiares, amigos devem ter falado a mesma coisa, né? Alguns poucos sim, mas graças a Deus eu sempre tive pais que me apoiaram muito e que confiaram muito em mim. Então eles sempre me viram como alguém responsável, eles nunca tiveram que me cobrar para fazer as coisas.
Então, e eles também valorizam muito a felicidade. Então, eles começaram a perceber que essa dinâmica da minha vida tinha mudado e a partir disso eles me apoiaram a tomar essa decisão. Foi a primeira grande loucura, né? Abrir mão do certo por algo duvidoso. E literalmente, e aí essa história é engraçada. Depois que eu saí da Ambev e me tornei estagiário desse novo escritório, a minha atribuição era fazer 150 ligações por dia para empresas que eu não fazia ideia de quais eram, simplesmente dizendo: oi, meu nome é Adler, eu gostaria de falar com o diretor financeiro, trabalho no escritório de investimento, queria ter a oportunidade de analisar e propor uma carteira de investimentos para você. Não era nem um trabalho de investimentos, né? Era um trabalho comercial. Era um trabalho 100% comercial. Na verdade, o mercado de assessor de investimento é isso, né? Vendem que você vai ficar de frente para 4 telas, analisando S&P, petróleo, commodities, etc. Mas na prática você pegar o celular e convencer pessoas a investirem da forma que você quer que elas invistam, né? E aí, entrei como estagiário não lembro, tipo uma bolsa. Em 5 dias, eles me ofereceram para me promover, né? Então eu saí de um estagiário, eu ia ser um estagiário de mesa de renda variável, porque eu sempre tive esse lado técnico, e eles decidiram me promover, me dar a possibilidade de eu me tornar um assessor comercial de investimentos. E eu aceitei, eu entendi que aquilo poderia me dar mais capacidade de construir patrimônio, de construir carteira rápido, eu aceitei. Só que eu passei a ganhar R$0, né? Porque eu tinha 0 carteira. E eu não tinha familiares ricos, eu não tinha amigos ricos, eu não tinha um círculo de contatos ricos. Então, literalmente, eu não tinha ninguém que eu pudesse acessar para poder me ajudar a formar minha carteira. Eu teve que ser, de fato, na ligação. Eu ia para o escritório vendo os letreiros das lojas e empresas, tirava foto de todos. Quando chegava no escritório, eu sentava, abria o Google, botava o nome e ligava para as empresas, tentava falar com os diretores. Acabei conhecendo vários diretores, fazia 6, 7 reuniões por dia, tinha que me deslocar até as empresas. Depois eu peguei a fase de pandemia, que profissionalmente foi uma fase delicada para muita gente, né? Para mim não foi tanto, porque a minha carteira não era tão grande naquela época, se tornou maior depois. Mas a história é engraçada porque no meio de agosto, no meio de julho, na verdade, eu tomei a decisão que eu queria sair de onde eu estava, que era Ambev, né? E eu poderia pedir, entre aspas, uma férias, só que eu só tinha 16 dias. E para você se tornar um assessor, você precisa passar uma certificação que se chama ANCOR, né? Para você depois se tornar um AI, que é um agente autônomo de investimentos. E eu falei, beleza, são esses 16 dias que eu tenho para poder estudar essa certificação. Tirei férias, eu estava também concluindo meu TCC, que era o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, então as minhas férias eram metade do meu dia para concluir o meu TCC e metade do meu dia para estudar para o AI. Resultado, fui aprovado no AI no meu primeiro exame. No TCC não foi tão bom quanto, mas foi aprovado também. Fiquei com a nota meia pouca, mais ou menos. Naquele momento eu já estava pouco me importando, né, com aquele processo acadêmico todo. Foi basicamente colocar numa folha de papel, no estudo, tudo que eu fazia nos projetos de extensão. Assim que eu fui aprovado como agente autônomo de investimento, eu decidi dar um passo além, que era estudar para uma certificação de muita distinção no mercado, que é o CFP. CFP é uma certificação de distinção, né? Certified Financial Planner, é um board internacional que regula planejadores financeiros e patrimoniais. Então tem 6 grandes blocos: gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, gestão contábil, planejamento de sucessão e a parte de gestão financeira, de planejamento financeiro, né? Além de toda a parte de seguros envolvida, enfim, planejamento de proteção patrimonial e por aí vai, mas é uma certificação de distinção que atesta o conhecimento em diversas áreas do planejamento financeiro para o público de alto padrão. Como eu era um cara que não vim do meio de gente rica, não conhecia gente rica, não tinha nenhuma mamata, eu falei, eu vou ter que me diferenciar pelo meu estudo. E eu sempre tive a certeza de que o estudo é a única bagagem que ninguém pode te tomar nunca, né? Que é a sua certificação. Então eu sabia que eu estava comprando um ativo para mim, no momento em que eu me qualificasse. Resultado, em dezembro do mesmo ano, eu fui aprovado na minha primeira tentativa do CFP, foi um dos CFPs mais novos a serem aprovados no Brasil, só que eu não poderia tirar a certificação. Primeiro, porque eu não tinha recebido meu diploma ainda e precisava de diploma, e segundo, porque você precisava de alguns anos na profissão na época, eu não sei se eram 3 ou 4, mas eu tive um apoio supervisionado de forma que eu consegui obter minha certificação alguns meses depois, menos de 2 anos depois, porque tinha uma CFP que me acompanhava, foi uma das minhas mentoras ao longo do processo. E aí, a partir desse momento, as coisas começaram a mudar.
apesar de muito novo, muito recente no escritório, eu era visto como uma ponte técnica. As pessoas mais antigas no escritório começaram a confiar em mim, porque eu sempre fui mais técnico do que comercial, né? As pessoas começaram a me ajudar, a me indicar clientes, e algumas delas começaram a me chamar para participar das suas reuniões. E à medida que eu fui acessando famílias mais ricas, eles percebiam na conversa uma pessoa que era mais técnica, né? De modo que eu consegui acessar diversas famílias muito ricas, a centenas de milionários e alguns bilionários. E naquele meu processo ficou muito claro que esses caras não compravam e vendiam a maçã. E aí isso virou uma chave na minha cabeça. Eles plantavam árvores. Só que eles plantavam árvores com semente dos outros. E aí isso tudo foi o grande start do que virou, do que depois virou o quarto caminho, né? Do que viria a se tornar o quarto caminho, que é um download da cabeça desses centenas de milionários e dessas dezenas de bilionários, que deixou claro para mim o que esses caras de fato fizeram para construir e multiplicar patrimônio ao longo da vida, né? Acredito que aí também, né, deve ter começado com muitas pessoas do mercado financeiro seu processo de desilusão do mercado financeiro, né? Algo que me tocou muito, um estrategista da Quarta Via, né, falou: vocês me resgataram porque eu já estava desistindo do mercado financeiro, né, e eu fui resgatado, né? Então, acredito que esse processo durante a sua carreira profissional de investimentos começou a te gerar uma desilusão, que você viu também que as famílias mais ricas talvez elas nem utilizassem o próprio mercado financeiro como forma de construir patrimônio, né? Então foi de fato nesse momento que você começou, né? E por que você começou a migrar, sair do mercado financeiro tradicional para ir para o mercado de economia real? Boa, Dan, foi exatamente isso. Depois de trabalhar dentro do mercado financeiro, ajudando grandes famílias, grandes fortunas, ficou muito claro para mim que as pessoas que buscam construir e multiplicar patrimônio no mercado financeiro, elas estão condenadas a um crescimento patrimonial lento. E as pessoas que são verdadeiramente ricas, as grandes fortunas, as famílias mais ricas do Brasil, elas não constroem patrimônio no mercado financeiro, elas constroem patrimônio no mercado real. Elas utilizam apenas o mercado financeiro como um lugar de preservação e manutenção de poder de compra. Então, é como se aquelas famílias, elas tivessem muito dinheiro líquido nas suas carteiras de investimento, mas elas nunca dessem tanta importância àquela pauta, porque elas sabiam que não era aquilo que ia mudar ponteiro, né? E teve um negócio engraçado. Depois que eu entrei para esse escritório de investimentos, aproximadamente 1 ano e meio depois eu fui convidado a me tornar sócio. Então eu fui o sócio que mais novo se tornou sócio daquele escritório e o sócio que mais rápido se tornou sócio daquele escritório. E no momento em que eu me tornei sócio, aproximadamente boa parte da minha renda mensal estava comprometida para pagar a parcela da sociedade, de modo que sobrava pouco no mês a mês para mim. E eu não queria ter um crescimento patrimonial limitado por isso. Então, naquele momento, eu fui forçado a entender quais outros ativos eu tinha que poderiam me fazer construir e multiplicar patrimônio. E eu comecei a explorar a minha capacidade de pagamento, principalmente para mecanismos de ganho de capital. Então, essa virada de chave aconteceu e foi um bom impulso. Excelente. Apesar de a gente estar falando aí da parte de trabalho e finanças, acredito que foi até uma maldade que a gente fez com o nosso convidado de perguntar quem é Adrian, né? Essa pergunta é muito complexa, porque quando a gente faz uma pergunta mais direcionada de o que você estudou, né, com que você trabalha, é mais fácil de responder. Quando a gente pergunta quem é muito, muito mais difícil, né? Quem é você? Quem é a pessoa? Entra muito mais numa filosofia. E foi muito interessante porque o nosso convidado, Adrian, respondeu a primeira palavra de quem é você, ele respondeu marido. E depois de terminar a frase, a outra frase começou como filho. Então, muito antes de trabalho e finanças, a resposta de quem é Adrian veio de família. E a partir daí, qual que é a importância da família para você? O quão importante, né? Como que você consegue colocar a família em primeiro plano e dar toda essa importância acima de dinheiro e trabalho? Excelente ponto. Tudo que eu fiz foi baseado nos exemplos que eu tive, né? Então, apesar dos meus pais eles não terem muita herança financeira, isso para mim pouco importa, porque eles me deram mais do que o necessário para que eu pudesse ter muito sucesso na vida, que eram todos os valores, todos os princípios, muito amor, e sempre foram meus maiores incentivadores e são até hoje.
Então, eu não trocaria eles por absolutamente nenhum pai multibilionário, né, se fosse o homem mais rico do mundo, simplesmente porque isso é desnecessário. Porque a verdade é que dinheiro serve para pouca coisa depois de quando você tem o básico, né? A gente sempre entende que a grama do vizinho é sempre mais verde. Quando a gente não tem dinheiro, a gente quer dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, a gente quer ter tempo. Quando a gente tem dinheiro e tempo, a gente quer pessoas de verdade. Então, no final das contas, tudo é para e pela família. Só que momentaneamente pode ser que a gente não enxergue isso com muita clareza, porque a gente está ávido por ter coisas materiais que a gente nunca teve. E depois que a gente conquista essas coisas, a gente percebe que aquelas coisas são fontes de dopamina curta. Rapidamente a gente se acostuma. E a competição do dinheiro é uma competição que a gente sempre vai perder, porque sempre vai existir alguém mais rico que a gente. Sempre vai existir um carro melhor do que o nosso. Sempre vai existir uma viagem dos sonhos que a gente nunca fez. Então, eu não tenho dúvida de que, na verdade, o nosso maior ativo, e talvez o nosso único ativo, seja o nosso tempo. E se você não usar o seu tempo para fazer o que você ama com as pessoas que você ama, de nada importa. Então, tudo que a gente faz hoje na Quarta Via, que nada mais é do que a engenharia do tempo, é com o propósito de prover tempo de qualidade para famílias. Assim como a minha também. Tudo que eu faço é para prover tempo de qualidade para minha família. Dinheiro nada mais é do que uma ferramenta. Se você for trilionário e viver numa ilha sozinho, de nada adianta seu dinheiro. Se você for trilionário, tiver tudo, mas não tiver pessoas de verdade, você vai ficar depressivo do mesmo jeito e vai se matar. Que é o que muitas pessoas fazem. Então tudo começa e tudo termina na família, que de fato é a coisa mais importante, né? Eu como filho, eu como marido e chefe de família, a minha família é sempre prioridade em relação a tudo e qualquer outra coisa. Porque a família fica mesmo que o dinheiro não fique. Excelente, perfeito. Muito bom, muito bom. E você também falou que valoriza muito a felicidade, né? Que seus pais valorizam muito a sua felicidade. E felicidade é um conceito muito abstrato, né? Porque muita gente acha que quando eu tiver mais dinheiro eu vou ser mais feliz. Ah, quando eu juntar 1 milhão eu vou ser mais feliz porque eu vou ter tal coisa. Então, o principal é encontrar a felicidade e saber onde tá para ir buscar ela. E essa felicidade que você citou, o que que hoje te faz feliz? O que que você tem hoje que te faz feliz? E o que que você pode conquistar mais de felicidade? Onde está mais essa felicidade que você pode conquistar? Legal, legal. Eu diria que a felicidade está em ter tempo de qualidade. E a felicidade está em você ter liberdade e você ter pessoas que você tem certeza que te amam de verdade e que você ama para poder desfrutar desse momento de qualidade, dessa liberdade com você. Particularmente no âmbito pessoal, desafios me deixam muito felizes. Eu fico muito feliz quando eu tenho a sensação de que eu estou progredindo. A consequência disso talvez seja dinheiro, mas dinheiro para mim é literalmente um número. Até porque hoje eu tenho mais do que é suficiente, e o conceito de suficiente é um conceito muito subjetivo. Tudo bem você ter muito e ser grato pelo que você tem, mas não necessariamente isso é suficiente para você. Ser suficiente é você ter uma clareza absoluta de, a partir daqui, basta. Ou seja, a partir daqui, eu não tenho mais que ser obrigado a vender minha hora pelo que eu não quero, né? E eu já passei, graças a Deus, do meu suficiente. E o suficiente não são 100 milhões de reais, assim como não são 100 mil reais, é um número pessoal, cada um tem o seu. Mas para mim o suficiente é uma quantidade de dinheiro que permita que eu consiga viver uma boa vida com minha família imediata, que hoje é minha esposa. Vou poder ajudar meus pais se necessário, e poder realizar os sonhos da minha família, enfim. Mas é basicamente isso. Então, o que me deixa feliz hoje é a sensação de crescer, é a sensação de progredir, é o progresso e, principalmente, deixou de ser sobre mim. Hoje, nós carregamos o piano, né, e a responsabilidade de transformar milhares de vidas. Então, hoje, eu diria que, acima de qualquer dinheiro que a gente receba, uma mensagem positiva falando do impacto que a gente gerou na vida das pessoas vale mais do que muita coisa, porque isso não tem preço, né? Isso não tem preço. O que a gente faz é comprar tempo para famílias. E quando a gente considera que diversas pessoas, inclusive que ganham bem, são obrigadas a vender sua hora, fazendo coisas que elas não gostam, em ambientes que são tóxicos e que elas não gostam, afastando elas das famílias delas, o que a gente faz é resgatar a vida. Então, a renda passiva é só um veículo para comprar tempo e liberdade. O que ela vai fazer com esse tempo e liberdade cabe a ela, mas a renda passiva é como se fosse a chave de uma algema invisível, né?
E a gente fica muito feliz em poder gerar essa transformação para as pessoas. Então, a gente acorda dia e noite não pensando como é que eu vou construir um outro produto para vender para outra pessoa. Não é isso que a gente pensa. A gente pensa como é que eu vou fazer o meu cliente, um dos membros do nosso ecossistema, ter cada vez mais resultado. Como é que eu vou estender o tapete vermelho para ele e fazer com que ele tenha mais resultado aqui dentro, para que ele possa, consequentemente, ter mais tempo, consequentemente, usufruir, né, de mais coisas com a família dele, né? E a gente recebe muitas mensagens de transformação, né? Pessoas que... E é legal porque são todos os perfis, né? Desde a pessoa que está ultra endividada, né? E hoje já consegue guardar alguma coisa, saiu das dívidas, desde a pessoa também que já tinha muito dinheiro, já tinha muito patrimônio, mas ainda assim era escrava do seu trabalho, né? Eu conheço a sua história pessoal, você estava comentando também em relação ao escritório de investimentos, que você tinha se tornado sócio, né? E aqui agora puxando também para como que a Quarta Via começou, né? Você era sócio de um escritório de investimentos, né? Decidiu sair dessa sociedade para começar tudo do zero, né? Por que que você fez isso? O que é que deu na cabeça realmente para você? Simplesmente falou, não, vou largar a sociedade desse escritório de investimentos e vou começar tudo do zero agora. Perfeito, perfeito. Cara, excelente pergunta. Pauta meio problemática, né? Pauta meio problemática, já ganhei um processo por conta disso, inclusive. Mas assim, resumidamente, sair por desalinhamento de interesses e sair por desalinhamento de princípios e valores, né? Não que seja melhor ou pior, só diferente, né? Eu já aplicava várias estratégias na minha vida, no momento em que eu era sócio desse escritório, que não eram necessariamente a minha atividade profissional, porque não podia ser. Então, eu aplicava algumas estratégias que as pessoas normalmente, inclusive de forma errada, chamam de alavancagem. Inclusive eu tinha um apelido que era alavanca, as pessoas se chamavam de alavanca no escritório. E eu comecei a comentar um pouco mais do que eu fazia. Algumas pessoas que trabalhavam naquele escritório começaram a seguir minhas, entre aspas, dicas, né? E outras pessoas que eram amigos começaram a querer participar das coisas junto comigo, entrar como construção para venda, a utilização de consórcios de maneira intencional, investimentos em agronegócio, em usinas solares, a compra de imóveis com desconto, plugando operações financeiras depois, a construção de uma carteira de recebíveis, enfim, mecanismos de ganho de capital e renda recorrente em essência. E chegou um dado momento que aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Ambev. Eu passei uma semana sem sorrir. Isso aconteceu por diversos motivos. Um deles é que eu sempre me preocupei muito com pessoas e eu sempre levei a sério o tema liderança e eu sempre me preocupei muito com os meus, muito mais do que comigo, né? E aí, enfim, desalinharam os valores, os princípios e os propósitos. Eu decidi então abrir mão daquilo e construir algo do zero, com uma proposta de valor um pouco diferente. Foi uma decisão muito impactante na minha vida, porque naquela época eu tinha colocado R$500 mil para comprar a sociedade. Eu não tinha R$500 mil, né? Inclusive, eu não tinha nem o dinheiro da entrada, que era uma fração desses R$500 mil. Eu fiz uma operação que hoje a gente chama de retropatrimônio com meu sogro, e a gente levantou capital, e eu peguei aquele dinheiro pagando juros para dar de entrada na sociedade. E a partir disso, aproximadamente 70% da minha renda, 80% era comprometida todo mês para pagar a parcela da sociedade. Então sobrava do que eu ganhava, sobrava 20%, 30%. Que eu tinha que pagar todos os meus custos, inclusive casamento, etc. E depois ainda investir. Comecei a entender que, na verdade, eu adotava estratégias muito diferentes daquelas que eu tinha capacidade de implementar, né? Porque, no final das contas, a gente tinha que estruturar a carteira de investimentos com os produtos financeiros que eram estruturados não por nós, mas sim pela indústria, né? E, no final das contas, por maior esforço que você tivesse, por mais ético que você fosse, por mais inteligente e capaz que você fosse, sempre os resultados eram meio que medíocres e medianos, né? Alguns acima do CDI, alguns igual ao CDI. A verdade é que era quase que impossível extrair valor desse mercado, né? E no final das contas, conversando com um bilionário, ele deixou claro isso para mim. Ele falou: as grandes fortunas sempre foram multiplicadas através do real estate, né? Investimentos na economia real são o principal meio de criar riqueza geracional, ele falou. Me mostra uma pessoa que se tornou independente financeiramente investindo em ações por longo prazo. Eu não conheço, né? Eu só sei da história de dois. Que é o que o mercado financeiro preza, né? Que é o que o mercado fala.
Existem ações e você vai ter uma aposentadoria daqui a 30, 40, 50 anos, né? E ninguém quer, né? Você perguntar para qualquer pessoa, você quer se aposentar em 30 anos? Duvido que a maioria da pessoa seja assim, né? Total. E nesse momento, a minha participação nesse escritório de investimentos, né, no momento da minha saída, valia aproximadamente 5 milhões de reais, que era mais do que o meu suficiente, né? Só que eu simplesmente recebi o meu aporte total corrido pelo CDI ao longo do período. Então eu recebi pouco mais do que o valor que eu coloquei ali. Nada de mudar ponteiro. Ainda assumi uma dívida para dar de entrada, dívida essa que eu pago até hoje porque não é uma operação cara demais, também não é barato, eu deixo ela lá, não muda ponteiro. E recebi inclusive o saldo parcelado em 24 vezes, né? Enfim. A prática ainda foi ruim, né? Não, foi péssimo, né? Apostou, rendeu o CDI e ainda recebeu parcelado depois. Financiei o dividendo dos meus sócios, né? Financiei a troca de carro de algumas pessoas aí, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Espero que tenha dado certo, né? Foi a melhor decisão que a gente tomou na vida, né? Porque hoje centenas e milhares de famílias usufruem e graças a Deus tem muito resultado e muito impacto por tudo que a gente criou. A única coisa que me permitiu tomar aquela decisão era, ter construído a minha reputação e a minha autoridade, então eu sabia que a minha qualificação técnica nunca podia ser roubada de mim, e 2, ter um patrimônio que me sustentasse. Então, apesar de naquele momento eu não ter uma geração de renda passiva muito expressiva, eu tinha muitos mecanismos de ganho de capital rodando, e eu sabia que se o pior acontecesse, estava tudo bem para mim, operando e continuando operando com o meu patrimônio, eu conseguiria me sustentar tranquilamente. Então, naquele momento, a única coisa que me permitiu tomar uma decisão de abrir mão de algo que eu tinha, que era certo, mas que não me deixava feliz, foi ter um patrimônio que me sustentava. E a partir daí, esse se tornou o nosso propósito, né? Ajudar famílias a construírem e multiplicarem patrimônio de modo que elas tenham liberdade. Principalmente, liberdade que é a capacidade de dizer não para coisas que elas não querem mais se submeter. E a partir daí surgiu a quarta via, entre vários erros e acertos, né? Vários erros e acertos, ajustando, adaptando, comendo o pão que o diabo amassou, se esforçando muito, errando, acertando, enfim, né, melhoria contínua, junto com meus sócios, né, com alguns sócios que também vieram do mercado financeiro. Depois que a gente começou a acertar, a gente criou programas um pouco mais avançados e criou outras empresas do grupo, de modo que hoje a quarta via é um colosso, né? A quarta via, junto com todos os nossos sócios e todos os nossos colaboradores, hoje passam de 80 pessoas que trabalham na empresa. São 8 empresas que fazem parte do nosso grupo empresarial, além da quarta via, que é a empresa de serviços, né? Todas elas criadas com o único propósito de servir mais ao nosso cliente. Então hoje, o que a quarta via faz de modo muito simples? Ela implementa para as pessoas estratégias que as pessoas sempre quiseram fazer e nunca tiveram como, e nunca tiveram coragem, por não ter o conhecimento necessário e por não fazer sentido elas adquirirem, porque senão elas vão deixar de gastar tempo com o que é a única coisa delas. Então é isso que a quarta via faz. Que tipo de estratégias, por exemplo? Existem várias, né? Hoje a quarta via, assim, se a gente for entrar na pauta de método, a gente poderia passar uns 2 dias conversando, mas, resumidamente, toda e qualquer tomada de decisão que a gente tem hoje é baseada no nosso sistema, que é o quarto caminho. O quarto caminho se deriva de você, primeiro, ter 3 caminhos tradicionais, quando o assunto é dinheiro, que não levam para absolutamente lugar nenhum. Primeiro, gastar tudo que ganha, ser inimigo do tempo. Segundo, apenas guardar dinheiro, você tem um crescimento patrimonial linear, enquanto você perde silenciosamente seu poder de compra para a inflação. E terceiro, você fazer investimentos tradicionais, que se der tudo certo, se você tomar todas as decisões corretas, não pegar ninguém antiético no meio do processo, você vai ter que demorar 30, 40, 50 anos para colher o mínimo resultado do que você plantou. Surge o quarto caminho como uma alternativa, que nada mais é do que você utilizar os seus 3 motores de construção de patrimônio, que todos têm, mas não sabem utilizar, focados primeiro na economia real para poder gerar ganho de capital e utilizar essas estratégias mais rápidas de reciclagem de capital para a partir daí comprar coisas que geram renda recorrente. Então são 18 mecanismos no total que a gente utiliza aqui na quarta via para construir e multiplicar patrimônio. Ou seja, incorporação de imóveis de alto padrão, incorporação financiada, compra de imóveis em leilão para locação, compra de imóveis em leilão de forma financiada para venda, construção de usinas solares, investimentos em empreendimentos de energia limpa para ter juros mensais, investimentos em agronegócio como uma fração, uma microsociedade de uma fazenda para pecuária, para locação para atividade pecuária, participação de fato da compra da entrada de um lote de gado para ser vendido depois com ganho de capital.
incorporação nos Estados Unidos, leilão de imóveis nos Estados Unidos, seja leilão de tax deed, seja leilão de foreclosure, né, que é um leilão bancário, compra de imóveis nos Estados Unidos para locação de forma financiada, compra de imóvel com desconto depois de plugar operações de geração de liquidez, diversas operações de levantada de capital, operações em que você consegue pegar a sua parte presa da carteira de renda fixa, transformar isso em liquidez e fazer com que isso te faça construir ativos, compra de imóveis na ponta com baixa descapitalização, pensando em ter uma TI superior a 2% ao mês, carteira de fundos de investimento estruturado, possibilidade de investir em fundos imobiliários que participam da etapa mais rentável dos mercados ordinários, que é a originação e não a intermediação, a utilização do consórcio de forma estratégica para gerar liquidez, para poder comprar dinheiro barato e vender dinheiro caro. Então são bastante estratégias. Muita estratégia. Dá pra gente fazer um podcast de cada estratégia. De cada estratégia. Mas a gente tem podcast até o ano que vem já. O ano que vem tá logo ali, né? Até 2030 agora. Se você tem uma renda acima de R$20 mil por mês e quer ter o nosso acompanhamento e orientação para construir em até 7 anos o patrimônio que vai sustentar o seu padrão de vida, você pode solicitar uma reunião de diagnóstico patrimonial com um dos nossos estrategistas, clicando no link da descrição ou apontando a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na sua tela agora. Você vai preencher um rápido formulário de inscrição e aguardar o contato do nosso time. Escaneie o QR Code e solicite sua reunião. Você falou que o propósito da quarta via é servir. Você utilizou a palavra servir. O que seria exatamente esse servir? A gente tem 7 princípios na empresa, 5 Is e 2 S. Os 2 S são espírito de servir e experiências memoráveis. Servir é você entender que a pessoa que está do outro lado é uma pessoa e não um número. Ela precisa ter cuidado, ela tem necessidades individuais, ela tem peculiaridades, ela tem premissas familiares que precisam ser levadas em consideração. Então, servir significa construir um planejamento patrimonial e financeiro individual, adaptado à realidade e às necessidades reais da família. Não é simplesmente colocar uma planilha, você vai investir R$5 mil por mês ao longo de 25 anos, você vai ter um patrimônio de 4 bilhões, e vai gerar 35 mil por mês de renda passiva para você, descontando a inflação, vai dar 15. Isso não serve, isso é ineficiente. Servir significa, de fato, estudar pessoas. Estudar pessoas e entender que construir patrimônio não é só a estratégia da vez para você colocar R$1 e ter uma fábricazinha de dinheiro e volta 2. As pessoas só buscam isso. Isso é um pensamento de primeiro nível. Você precisa ter pensamentos de segundo e de terceiro nível. Significa dizer que, na verdade, a construção real de patrimônio vem com decisões de segunda ordem. Ou seja, construir patrimônio é a consequência de 3 sistemas implementados. Primeiro, um sistema de decisão, que é a sua arquitetura de decisão em relação ao dinheiro. É como você toma a decisão e isso, no final das contas, isso é o que mais gera resultado, quando você de fato entende como utilizar o dinheiro. Segundo, o sistema de estruturação. Nada adianta você tomar excelentes decisões se a sua vida financeira é um caos. Ou seja, você precisa estruturar a sua vida financeira, que nada mais é do que você olhar para a sua vida pessoal como se você fosse uma empresa, balanço patrimonial, fluxo de caixa, otimizar essas 2 coisas, plugar métricas que você consiga entender exatamente em que etapa você está da jornada, e o sistema de multiplicação, que aí é de fato tomando boas decisões, desenvolvendo um QI patrimonial, tendo a sua vida organizada, ou seja, estruturando o seu patrimônio lastro para você crescer, utilizar as diversas estratégias para transformar a venda da sua hora em uma compra de tempo futura. Servir significa se propor a carregar o piano para que as pessoas não precisam se preocupar com isso. Servir significa construir coisas difíceis, não ter medo de projetos desafiadores, gastar muito tempo pensando em como o nosso cliente pode ter mais resultado, gastando menos tempo, sem necessariamente ter conhecimento, mas ao mesmo tempo em que ele entende o processo, confia no processo e implementa o processo. E, apesar de ser uma coisa simples, não é fácil. Construir patrimônio é algo muito simples. Você só precisa seguir a ciência correta. Um cirurgião também poderia dizer que existem certos procedimentos cirúrgicos que são simples, não significa que é fácil. Se qualquer um de nós formos fazer isso, provavelmente a gente vai matar outra pessoa, né? Porque existe uma série de arcabouços técnicos que precisam existir para que aquela atividade se torne simples. Então, construir patrimônio é simples, é uma ciência protocolar. Dinheiro é uma ciência. Mas não é fácil. E o que a gente faz é tornar isso fácil para as pessoas. Como? A parte difícil a gente resolve. É isso. E juntando esse servir nosso aqui, né?
E junto com o que você falou da felicidade, teve um momento que você falou do retorno do cliente, né? Quando o cliente ele volta esse feedback para você, você lembra do primeiro feedback positivo que recebeu, que é realmente esse retorno do seu serviço? Você lembra a sua sensação de ter esse primeiro feedback? Total, total. Aconteceu lá atrás, há muito tempo. Foi uma sensação meio absurda. Na verdade, assim, antes de ter a validação financeira da nossa decisão lá atrás, a gente teve algumas validações filosóficas e aspiracionais, né? Como esses feedbacks bons que a gente recebeu ao longo do processo. Um feedback que a gente recebeu foi: eu nunca tive tanta clareza sobre como tomar boas decisões financeiras da minha vida como eu tive agora. Isso pode parecer simples, mas a minha vida financeira só é caótica hoje porque eu não tomo decisões como essa desde os meus 20 anos de idade. Como eu queria ter começado isso lá atrás, a gente escuta isso todo dia. Como eu queria ter conhecido a quarta via lá atrás, como eu queria ter conhecido o quarto caminho lá atrás, né? Esse primeiro feedback foi absurdo. Essa pessoa veio num cenário um pouco delicado de endividamento. A gente teve que mudar alguns aspectos comportamentais para poder gerar insumo e alimentar o seu primeiro motor, que é o seu aporte mensal, para que isso fizesse com que ela quitasse ou pelo menos reduzisse as dívidas mensais. Ela conseguiu fazer e implementar 100% o nosso planejamento e em poucos meses ela tinha eliminado aproximadamente 70% da parcela mensal de dívida que ela tinha. E a partir daí ela aumentou o seu aporte mensal e já implementou estratégias sofisticadas de construção de patrimônio focadas em ganho de capital. Ela estava numa fase de construção de ativos. Então, uma pessoa de fato que estava bem no começo. E uma coisa que eu ouvi também lá atrás que me pegou muito foi: Adrian, o que eu sinto com vocês é que eu sempre vou tomar as decisões certas. E não tem preço tomar as decisões certas, porque tomar as decisões certas me encurtam tempo. E quando eu encurto tempo, eu estou, na verdade, comprando o meu ativo mais valioso. Então isso aí foi algo impressionante também. É interessante, né? Você comentou, os dois casos têm uma coisa em comum, que não é exatamente: Adrian, graças a você, agora eu consigo investir em leilão. Graças a você, agora eu sei como utilizar um consórcio. São veículos. Muito mais, porque são veículos. É muito mais no sentido de tomada de decisão, de ganhos estruturais, né? De saber como utilizar, como você falou, a ciência do dinheiro, né? Essa, de fato, é o maior número de problemas que você vê normalmente nas pessoas, é não saber onde colocar seu dinheiro ou é não saber como lidar com o dinheiro. Concordo muito com o que você falou, Dan. Assim, as pessoas elas buscam a tática, o atalho, onde na verdade elas têm um problema sério no carro, né? É como se elas estivessem dirigindo um carro e buscassem a rota mais rápida, mas o carro está com um problema. Você pode pegar todos os atalhos que for, aquele carro não necessariamente vai te levar no lugar onde você quer chegar. Sinceramente, hoje, eu diria que, em igual proporção, faltam os 3 sistemas implementados na vida das pessoas. Em iguais proporções. Ou seja, as pessoas não entendem a ciência do dinheiro, que é o sistema de decisão, que é como o dinheiro funciona. As pessoas não se organizam financeiramente. Essa palavra pode parecer muito banal, porque todo mundo fala disso, mas aqui eu estou falando de uma engenharia financeira de fato implementada com o propósito de otimizar as coisas e fazer o seu tempo valer mais. Porque quando você toma melhores decisões financeiras, você faz o seu trabalho valer mais. Você faz a hora que você passa longe do seu filho valer mais. Porque você aproveita, você aumenta a eficiência sobre o seu gasto temporal vendendo a sua hora. No final de contas, todos vendemos a nossa hora. E é muito irracional você não utilizar bem o resultado de você ter vendido o seu tempo. Porque seu tempo nunca vai voltar. Um dia que você passou trabalhando é um dia que você não vai passar com seu filho e você nunca vai poder resgatar aquele dia. Você só pode afetar o futuro. E você só afeta o futuro nas decisões que você toma hoje. E se você não tem um drive correto, que é o modelo comportamental de arquitetura de decisão, entendendo como o dinheiro funciona, você sempre vai ser refém do seu salário. É muito comum nós encontrarmos pessoas de 200, 300, 400 mil reais de renda mensal pobres. É muito comum. Também é factível a gente encontrar pessoas que ganham 15, 20 mil reais por mês ricas. É tão comum que hoje, quando eu tô na rua, eu vejo um carrão, uma Porsche, e eu já me pergunto: será que ele é verdadeiramente rico? Depois que a gente começa a ver tantos casos de pessoas ganhando centenas de milhares de reais por mês, e aí entra um ponto, né? Muitas vezes as pessoas vêm nessa cabeça de que, poxa, se eu ganhasse mais, meus problemas seriam resolvidos. E quando a gente começa a ver pessoas ganhando 100, 200, 500, 1 milhão de reais por mês, que não tem nada, você percebe, na verdade o problema não é ganhar mais.
essa sensação de quando eu ganhar mais eu vou me organizar tem o mesmo plano de fundo de quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. E são duas conclusões, na verdade, em que você está fugindo da sua autorresponsabilidade. Que a autorresponsabilidade diz para você dar o seu melhor com o que você ser agora e você ser protagonista do seu resultado. No final das contas, isso é uma desculpa para você aceitar mais fácil a sua mediocridade no assunto. E também a sua mediocridade comportamental de, sabendo que você tem um problema, colocar ele para debaixo da cama. E tem um lance, né? Geralmente, a gente fala que a gente está ocupado demais para resolver algumas coisas. Só que estar ocupado também é uma desculpa para você não ter tempo para resolver os problemas que você quer resolver, né? Então, não existe não tenho dinheiro, não existe não tenho tempo. Existe não é a minha prioridade, no final das contas, né? Então, recapitulando a sua pergunta anterior, as pessoas têm problemas com os 3 grandes sistemas. O sistema de decisão, que é a ciência do dinheiro, que é o que mais rapidamente pode ser mudado, que é o que mais vai impactar a vida da pessoa, porque é uma habilidade que ela adquire de tomada de decisão que vai influenciar décadas, né? Segundo, o sistema de estruturação, que é você entender exatamente quanto você gasta, quanto você ganha, com o que você gasta, quais frutos de dopamina curta, quais frutos de dopamina longa, como é que você está utilizando o seu dinheiro e o seu tempo, quais são os seus ativos, eles estão bem alocados, quais são os seus ativos, como você vai construir ativos de modo correto, quais são os índices que hoje representam a foto da sua saúde patrimonial, né? E a partir disso, como você pode utilizar os seus 3 motores de construção de patrimônio para poder construir patrimônio rápido utilizando os 3 principais mercados e as 3 fontes de renda ao longo do processo. E as pessoas, e também não adianta absolutamente nada, você tomar ótimas decisões, você ser um cara super ponderado, super equilibrado, controlar cada centavo do que você gasta se você pega o seu dinheiro suado no mês a mês e coloca em previdência privada, ou coloca no CDB. Por que não adianta? Porque você não tem um sistema de multiplicação. O resultado disso vai ser também resultados medíocres e medianos. Vai ter que esperar décadas para colher o mínimo resultado de tudo que você plantou. Construir patrimônio é um tripé. Essas 3 coisas são necessárias. Se qualquer uma delas não tiver de pé, é disfuncional. Então você precisa de uma boa arquitetura de decisão, você precisa de engenharia financeira e você precisa de mecanismos de construção patrimonial que tenham a capacidade de distorcer o tempo. Só mecanismos de construção patrimonial que tenham a capacidade de distorcer o tempo são suficientes para você ter muito resultado? Sim, temporariamente. É como se você tapasse um buraco com brita. Se vier uma chuva, vai destapar o buraco. Sim, eles têm capacidade de gerar resultado, mas de forma insuficiente. Então, só a implementação desses 3 sistemas garantem uma rápida construção de patrimônio. Agora já endereçando, né, um pouco mais para o final do nosso podcast, tenho certeza que tem muitos membros do nosso ecossistema, muitas pessoas que não são membros do nosso ecossistema, que não sabem, não têm a dimensão, de fato, do que é a quarta via, né? E para onde a quarta via está indo. Então, Adrian, primeiramente, né, o que hoje é a quarta via e como é que você enxerga a quarta via daqui a 5 anos? Hoje, a quarta via é um dos melhores ecossistemas de construção patrimonial do Brasil, sem sombra de dúvida. A quarta via é um multifamily office de investimentos reais, que ajuda profissionais de alta renda a construírem em até 7 anos o patrimônio que vai sustentá-los para a vida toda, baseado no princípio de você se enxergar como um banco, comprando dinheiro barato e vendendo dinheiro caro, implementando esses 3 sistemas que eu acabei de falar, que é um sistema de decisão, um sistema de estruturação e um sistema de multiplicação. O propósito da quarta via é ser uma engenharia do tempo, é te permitir comprar tempo através da geração de renda passiva. O propósito da quarta via é fazer com que pessoas possam construir patrimônio muito rápido, sem dedicar horas e horas estudando profissionais especialistas e sem correr riscos desnecessários. Hoje a quarta via tem mais de 1.700 famílias sob acompanhamento direto, tem mais de 80 colaboradores, é um grupo empresarial de 8 empresas, então tem diversas soluções que nós literalmente plugamos. Então a quarta via é um ecossistema plug and play de operações sofisticadas e muito poderosas de construção de patrimônio, onde nós nos propomos a carregar o piano e de fato resolver todos os problemas complexos que estão envolvidos em construir patrimônio rápido, e a quarta via vai se tornar um banco de investimento.
O sonho da Quarta Via é se tornar um banco de concessão de crédito para a construção de patrimônio, ou seja, nós queremos permitir que os nossos clientes comprem dinheiro barato através do nosso banco para comprar ativos e não para gerar endividamento nocivo. Os bancos ganham dinheiro mais com crédito do que com investimento. A gente quer ganhar dinheiro ajudando as pessoas a comprarem ativos. Então, esse é o sonho da Quarta Via. A Quarta Via está se tornando um verdadeiro colosso, a gente tem vários veículos financeiros que estão sendo implementados com o único propósito de fazer o cliente que está aqui dentro ter mais resultado e conseguir distorcer mais positivamente o tempo. Então, é muito comum a gente ouvir, né? Eu não fazia ideia do tamanho da empresa de vocês até se tornar um cliente. E até hoje eu não faço. Isso é proposital, porque a gente quer servir. Então, a gente não tem a necessidade de expor demasiadamente o que a gente faz. A gente entende que a pessoa que está do lado de dentro, ela sim merece a nossa completa atenção. Muito mais do que a pessoa que está do lado de fora. Bom. Quer fazer mais alguma pergunta, Rodrigo? Acredito que os nossos patrimonialistas aí já teve uma visão completa do que a gente queria passar, tanto do nosso querido Adrian como da nossa querida Quarta Via. Então, vamos encaminhar pro encerramento. Finalizando então, Adrian, tem alguma coisa que você gostaria de falar para quem está te ouvindo? Seja para os membros da Quarta Via, seja para quem não é membro, para os colaboradores da Quarta Via, enfim, passa uma mensagem para o pessoal. Passa uma indicação também de algum livro, uma música aí para os nossos patrimonialistas, para entenderem muito do que você gosta e das suas preferências. Legal. Música é complexo porque eu sou o cara mais eclético que você já me ouviu falar. Então, desde Andrea Bocelli até Natanzinho, não escuto. Então, a música eu vou me abster. Na verdade, tem uma música boa, música de Gladiador, Now You Are Free. Essa música é muito boa. Aquela música tema de Gladiador, né? Mensagem final. A mensagem final é: se conecte com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Entenda que a sua jornada precisa ser com pessoas que você confia. Tenha muito cuidado com pessoas que querem te atrair mostrando um Porsche, mostrando uma Ferrari, mostrando um helicóptero. Tenha muito cuidado com pessoas que apresentam um monopólio intelectual, ninguém é dono da verdade. Certamente o quarto caminho é o único sistema que você precisa implementar para construir patrimônio, mas não é o único porque só ele presta. É o único porque ele tem tudo que você precisa para construir esse resultado. Existem grandes diferenças nas duas falas. Muito cuidado com pessoas que pregam o enriquecimento de uma forma banal. A gente tem uma coisa muito interessante aqui, que as pessoas que fazem parte do nosso ecossistema, todas têm um propósito muito único, todas têm valores muito únicos. Se conecte com pessoas que têm os mesmos valores que você. Entenda que dinheiro é uma mercadoria. Use o seu dinheiro para comprar tempo e liberdade. Entenda que todos os problemas que você hoje passa provavelmente já tiveram solução. E quando você usa o seu dinheiro para comprar a solução para o seu problema, você está indiretamente comprando décadas para sua vida. Entenda que dinheiro é meio e não é fim. Dinheiro não é uma coisa mais importante da vida. Entenda que dinheiro tem que te servir e não você servir a ele. Não se permita ser dublê de rico e use o seu dinheiro para comprar tempo e liberdade. Maravilha. Excelente mensagem. Patrimonialistas, então a gente encerra nosso episódio, nosso podcast de hoje. Se inscrevam no canal, tá? Para que vocês possam sempre estar acompanhando por mais episódios também. A gente sempre vai estar compartilhando bastante conhecimento sobre o Quarto Caminho, sobre a Quarta Via e vários outros conteúdos. Adrian, obrigado. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Adrian. Até mais, patrimonialistas. Tamo juntos.